E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou falar da planilha Dashboard de Controle de EPIs. Essa planilha aqui ela tem dois dashboards, esse dashboard aqui do controle de custos e também o dashboard aqui do controle de EPIs, um mais voltado aí para a questão dos EPIs e o outro mais voltado para a questão dos custos desses EPIs. Tranquilo? Então, eu vou passar aqui, explicar o passo a passo dessa planilha, como que ela funciona. A princípio, eu vou começar falando aqui das configurações da Rabel. Rabel é essa parte aqui onde é que tem o menu. E isso aqui é totalmente editável, tá bom? Eu colocando aqui no modo edição e atualizar a Rabel, perceba aqui em cima que todos os menus serão habilitados aqui, ó, conforme o Excel funciona, tranquilo? E aqui eu tenho a aba de menus, onde eu tenho cada uma das características da planilha. Colocando aqui no modo normal e atualizar o Rabel, aí vai ficar só o menu da parte aqui das abas da planilha, tranquilo? Então, vou começar aqui pelos cadastros. Essa planilha, primeiramente, a gente vai fazer o cadastro dos funcionários aí da empresa que vão utilizar os EPIs. Os fornecedores, que são as pessoas, né, que fornecem os EPIs para a empresa. Os equipamentos, então nós vamos ter que colocar aqui o cadastro, a data do cadastro, o nome do equipamento. O fornecedor, que a gente vai pegar da lista que a gente colocar lá na aba de fornecedores. Quantidade em estoque. O custo unitário desse equipamento, e aqui eu tenho o valor total gasto pela quantidade de estoque e o custo unitário. Depois eu tenho aqui os prazos, né, que eu vou colocar, já vai ter aqui o nome do equipamento aqui. Sempre que tiver uma aba aqui em cinza é porque existe uma fórmula aqui e aí eu tenho que respeitar as fórmulas da planilha. Aí depois eu vou colocar o CA, a validade do CA, quando foi fabricado e o tempo de uso na empresa. Isso varia de empresa para empresa. Aqui é a data de vencimento do CA, né? E o EPI, se ele está no prazo ou vencido. Após feito todos esses cadastros, eu venho aqui para a principal parte da planilha, que é a aba de lançamentos aqui dos funcionários. Então eu tenho aqui uma lista suspensa, onde eu tenho todos os funcionários da empresa. Eu seleciono o funcionário, automaticamente a planilha ela já me mostra aqui o cargo, o departamento. Eu venho aqui e coloco o EPI que esse funcionário vai estar pegando, né? Coloquei o EPI, o CA já vai aparecer em relação ao EPI. A data da entrega, então que dia eu entreguei esse EPI para o funcionário, possível data de troca, o vencimento do CA e o status. Então esse equipamento aqui ele já está vencido e está a trocar, né? Tem que fazer a troca desse equipamento aqui. O mês e o ano. Isso aqui é para os gráficos lá na frente. Então, acabei de fazer o lançamento. Em consequência disso, eu tenho alguns relatórios. Relatório por funcionário, que eu venho aqui, ó, e seleciono o funcionário automaticamente. Eu já tenho o histórico desse funcionário em relação aos EPIs que ele pegou aqui na empresa, o EPI, o CA e tal, e a data de vencimento. Então, mudando aqui o funcionário, eu tenho essas informações. Relatório por estoque, aqui já tem uma relação maior com os produtos, então tem aqui as datas, os equipamentos, quem for fornecedor, o estoque inicial, a quantidade entregue, o estoque atual, porcentagem entregue, porcentagem em estoque, como é que está a situação desse aqui está no vermelho, então tem que fazer aí os pedidos de novos EPI, o valor gasto, o mês e o ano. Depois eu tenho uma ficha individual de controle, lembrando que essa planilha é totalmente editável, tá bom? Todas as informações aqui da planilha você pode estar alterando. Eu sei que essa ficha em diferentes empresas ela é vista de outra forma. Então eu tenho aqui o nome do funcionário, posso estar colocando o nome de qualquer funcionário aqui e de forma manual eu coloco aqui os equipamentos que o funcionário pegou naquele dia e tudo mais, e aqui a quantidade, tá bom? O cargo, a produção, e aqui eu coloco as informações pertinentes à ficha. Por que não dá para fazer uma ficha automática aqui? Porque vão existir várias datas,
de entrega de EPI. Então eu acho que de forma manual aqui é até mais fácil. E aqui o dashboard da planilha. Nesse dashboard aqui de controle de EPI, nós temos aqui a quantidade de funcionários, o estoque inicial, quantidade em estoque, a quantidade entregue, o EPIs com status para trocar e o que estão os exames aí com status de expirado. Nós temos o top 10 equipamentos em estoque, então isso aqui está relacionado aos equipamentos, a quantidade de entrega de equipamento mensal, e aqui nós temos os meses, o top 10 recebimento de funcionários, então que é um funcionário que recebe mais EPIs aqui, e os equipamentos entregues aqui, né, a quantidade de EPI mais entregue aqui pela empresa. Consigo estar fazendo filtro aqui por ano, por mês, por equipamento entregue e por nome de funcionário. Então, se eu quiser pegar um dado específico somente de um funcionário, percebam aqui que os gráficos eles vão se atualizando em relação a esse funcionário. Eu quero saber aqui quantos capacetes de protetor que a gente entregou aqui. Então, no mês de fevereiro, no mês de agosto, eu tenho essas informações aqui, podendo fazer esse filtro aqui pelos filtros aqui que a planilha apresenta. Já no dashboard de custos, eu tenho diversas informações aqui em relação aos custos. Então, posso estar clicando aqui no botão expandir e o painel ficar do tamanho da tela. E aí eu tenho que o valor gasto total com EPI, a quantidade de funcionários, quantidade de fornecedores, quantidade em estoque. Isso aqui são informações similares a do outro painel também. E aí eu tenho o valor gasto mensal com estoque, com equipamentos. Gastos por fornecedor, então eu tenho aqui os fornecedores onde eu estou gastando mais, gastos com fornecedor, gastos por equipamento, então qual equipamento aqui que eu estou gastando mais, equipamento com disponibilidade em estoque, e aqui eu tenho a minha disponibilidade em estoque dos equipamentos. Consigo fazer filtros também? Sim, consigo fazer filtros de ano, de mês, de empresa fabricante. Então, se eu quiser saber só informações relacionadas ao fornecedor 1, eu consigo fazer esse filtro aqui, ó, e eu tenho aqui quanto que eu gastei aqui em cada mês e tudo mais, os equipamentos aí relacionados. Se eu quiser fazer só do fornecedor 2, eu também consigo fazer aí esse filtro aí de informações. E aqui, tirando aqui o filtro, eu tenho as informações de todos os fornecedores. Da mesma forma também equipamento, se eu quiser filtrar as informações só de um equipamento, eu tenho aqui quanto que eu gastei no mês com esse equipamento, quem for fornecedor e por aí vai. Tranquilo? Então, esse aqui é um vídeo explicativo sobre a planilha de EPIs, planilha totalmente editável. Se ficou alguma dúvida aí em relação a essa planilha dashboard de controle de EPIs, pode estar deixando aí no comentário, nós respondemos todos os comentários aí relacionados aos vídeos, beleza? Então, no mais, é isso aí, beleza? Obrigado e fui!